Desde que nasci, tinha tentado fingir que era alguém que eu não era. E por causa disso, graças a tudo isso, o teatro foi uma obviedade. Não exatamente uma vocação artística, mas simplesmente a continuidade da minha vida. Como eu sempre falo lá no Instagram, se você está chegando por aqui agora e não está entendendo nada, calma que eu vou te explicar. Meu nome é Caroline Pozobon, eu sou psicóloga clínica e lá no Instagram eu sempre digo, neste perfil usamos muita literatura para conversar sobre psicologia científica, tá? Não é porque a gente usa arte, que a gente usa literatura, que a gente gosta de charlatanismo ou pseudociência. O trecho que eu acabei de ler para vocês ali no comecinho do livro foi trechinho reflexão lá no Instagram em algum momento e é do livro Método Mudar, do Edward Louis, esse aqui. Ah, Carol, não é assim que fala o nome dele. Gente, eu fiz 2 semestres, mentira, eu fiz 3 semestres de francês. É óbvio que não foi o suficiente para conseguir ler nome próprio. Je ne parle pas français. Então, tá, vamos aqui na psicologia, que é onde eu consigo. Eu sempre falo para os meus pacientes que quando eles me dão indicação de leitura, de filme, de série, eu realmente faço questão de ler, de assistir, de ouvir as músicas que eles passam. Essa leitura aqui foi indicação de uma pessoa que eu atendia. Então, para quem já foi meu paciente, tem dúvida se eu, usava as indicações de vocês, que não reste mais nenhuma dúvida. Esse livro aqui, eu não tinha ligado o nome do autor à obra, mas o autor esteve no Brasil recentemente, salvo engano, na Flip do ano passado, de 2024. É um autor francês contemporâneo, ele tem uma quantidade significativa de livros publicados e não que o estilo de leitura, não que o estilo de escrita seja muito semelhante, mas a maneira como ele conduz as obras dele lembram muito as obras da Annie Ernaux. Repito, eles não escrevem da mesma forma, não é isso. Mas ambos os autores utilizam recortes que eles viveram para escrever os seus livros. Então, é uma forma a gente não pode chamar de autobiografia, mas é a maneira que esses autores encontraram de contar sobre a própria vida. Tal qual a Annie Ernaux, que tem uma história de vida bastante complicada, o Edward Louis também tem. E para resumir, eu não quero dar spoiler do livro, mas acho que a base aqui a gente pode conversar. Ele vai contar nessa obra como que foi o processo para ele chegar na escrita do primeiro livro dele. Só que para ele contar isso pra gente, ele precisa dar uma contextualizada geral. Então ele vai contar algumas coisas que ele fez quando ele estava morando em Paris. Aí ele vai andando um pouquinho para trás e vai contando o período que foi, como ele vivia na infância, a escola que ele estudava, a maneira como os pais se relacionavam com ele. Nessa obra aqui, a gente não fica sabendo muito sobre os irmãos dele. A base da leitura, o que a gente mais vai ter acesso é ao pai, à mãe, de uma forma até breve, mas a gente vai conseguir visualizar bastante coisa. Os amigos de adolescência, que é quando ele sai da cidadezinha dele e vai fazer o ensino médio em uma cidade ali próxima. E depois a vida dele em Paris, que é onde ele tá quando ele escreve o primeiro livro dele. Inclusive, a gente descobre que ele é amigo pessoal do Didier, que é um Didier. A música do... quem entendeu, entendeu. Vem na minha cabeça na hora. É aquela coisa assim de, nossa, queria ter respirado o mesmo ar que o Fitzgerald, o Hemingway. Pois é, ele tá respirando o mesmo ar que várias outras pessoas neste exato momento. Só que é o seguinte, eu até fiz um vídeo lá pro Instagram falando a seguinte frase: só quem vive sabe. Porque conforme a gente vai lendo o livro, e como eu realmente fui uma pessoa que não liguei a face ali, a cara do autor à obra, eu não imaginava, Tem algumas fotos dele aqui no livro, mas eu realmente não consegui lembrar. É um autor contemporâneo famoso, ele tem muitos livros publicados, ele tem viajado o mundo para divulgar a obra dele, é um homem branco. Então, quando a gente vê de longe, talvez, infelizmente, a gente comece a soltar aquele pitaco assim, mas nem sofre. Europeu ainda, figura. Nada, menina, deve ter tido uma vida ótima.
Então, se você pensa isso, é melhor ler aqui. E aí já lê todos os dele, que é o que eu vou fazer muito em breve. Porque é o seguinte, a gente vai conhecer uma criança que, primeira leitura, a gente demora um pouco para ver que é a história de vida dele. Mas a gente vai conhecer uma criança que nunca teve aceitação dentro de casa, que nunca teve aceitação com os pares na primeira cidade dele e que sempre se comportou de uma forma que fosse aversiva para viver a mesma história de novo. Oi! Seguinte, a gente tem um narrador contando pra gente sobre pobreza, sobre fome, sobre ignorância, sobre conservadorismo, sobre dificuldade de acesso à cultura. A gente tem uma criança que se entende homossexual tendo que negar isso até a última gota por medo, tendo que ouvir as piores e mais ofensivas coisas e aguentar calado por medo. Lembrem-se, estamos falando de uma criança. A criança ela não teria que ter que passar por tudo isso, nem teria que se defender de tudo isso. Mas ele sofre isso tanto dentro de casa quanto fora de casa, na primeira cidade ali onde ele nasce. Ele consegue ir para uma outra cidade para fazer o ensino médio, ele ganha ali através do teatro, que foi o trechinho de reflexão que eu comecei contando para vocês, através da habilidade que ele tinha com o teatro, porque de fato ele precisava fazer um papel a vida inteira, ele conseguiu ir estudar numa cidade ali perto. Fez o ensino médio, começou a faculdade, fez amigos, mas não foi essa coisa linda e maravilhosa. Ele vai contar pra gente que ele chega nessa cidade nova tentando ser uma nova pessoa. Então, ao invés dele ser ele, dele deixar claro a sexualidade dele ter direito de conversar sobre essas coisas, dele não ter que se esconder, dele não fingir que ele é outra pessoa, ele acaba entrando novamente em um personagem, faz uma amizade muito significativa que inclusive abre caminhos para ele conseguir entrar no mundo cultural, só que ele continua vivendo preso e eu tenho que ser outra pessoa, eu não posso viver o que eu vivi de novo, eu não posso jamais repetir o que meu pai fez, eu não posso jamais repetir o que a minha mãe fez, eu não posso jamais me permitir viver naquela pobreza, eu não posso jamais me permitir, jamais. E a gente tem uma pessoa que continua ali em sofrimento, que continua tendo que fingir ser outra coisa, e inclusive a gente vai ficando um pouco em dúvida na obra, porque a sensação que a gente tem, aí eu acabo falando na visão de psicóloga, é a mesma quando eu tô de frente com um paciente que se conhece muito pouco, que foi levando como dava, foi sobrevivendo como dava, foi criando um monte de estratégias de enfrentamento e foi se comportando de acordo com isso de uma forma extremamente automática. É a sensação que eu tenho dele. Depois que ele já está ali fazendo faculdade, ele acaba indo numa palestra do Didier, ele acaba querendo fazer parte desse mundo, ele sonha em ser escritor, só que essa parte cultural de ler, de frequentar teatro, de ir ao cinema, ela acaba entrando numa ideia de hipercompensação. O que é isso? A gente entende que a hipercompensação é um comportamento utilizado como estratégia para enfrentar situações da vida. Então, às vezes as pessoas têm algumas regras do tipo, se eu não estudar muito, eu nunca vou ter dinheiro. Então a pessoa vai lá e estuda 20, 30, 40, 50 horas. É exaustivo, ela hipercompensa alguma coisa através do comportamento de estudar. Nesse caso que eu dei de exemplo, é a ideia de jamais ficar rica. No caso dessa personagem, né, do narrador, que é o autor, ele tem uma necessidade tão grande de se afastar de toda aquela origem, de toda aquela ideia de miséria, de toda aquela vida, de toda aquela ignorância que ele presenciava, infelizmente, por parte dos pais. Então ele vai ter um comportamento, inclusive, exagerado. Ele vai contar que ele lê 2, 3 livros por noite. A gente percebe ali que tem um comportamento muito significativo. Seria essa estratégia aí de enfrentamento que a gente entende como hipercompensação.
e ele vai fazendo isso nessa cidade onde ele está fazendo faculdade. Ele está muito afastado já, ele é uma pessoa muito diferente da família dele, ele é o único que foi para fazer ensino médio, ele é o único que está fazendo faculdade, ele é sim uma pessoa absurdamente letrada intelectualmente, conhece uma quantidade gigantesca de livros, de romances, de filósofos, foi uma pessoa que foi atrás. Ele vive algumas situações que eu acredito que ele aborde melhor em outros livros, como momentos de prostituição. Ele narra aqui nesse livro, mas não é o foco da coisa toda. Mas ele vai ter esses momentos, uma dificuldade financeira, mesmo com essa perspectiva de comportamento de sair completamente da história de vida original dele. Só que é muito bacana porque quanto mais ele foge, mais ele precisa fugir. E aí estaria na ideia que a gente fala da aceitação, por exemplo, de aceitar as nossas emoções. Quanto mais eu nego estar ansiosa, mais ansiosa eu fico. Porque ao negar a ansiedade, eu acabo hiperfocando nela, prestando muita atenção na ideia de querer controlar uma coisa que eu não controlo e eu aumento aquela sensação de ansiedade. Isso é uma reação de confrontar, de não aceitar ali as nossas próprias emoções. Isso acaba acontecendo em situações experienciais da vida. Eu não quero viver tal coisa, eu não posso viver tal coisa. Tá, mas a coisa tá na sua frente. Talvez a gente precise viver essa tal coisa, dar um jeito de melhorar e tocar o barco. Eu vou chamar ele de Ed, né? No começo do livro ele é o Ed até ele virar Edward. Edward. Não, isso é inglês. Whatever. Voltando. Como ele tá sempre precisando não ser aquilo que ele viveu, ser completamente diferente das pessoas, ele tem uma sensação de que nunca tá bom. Então ele saiu da cidade dele, ele fez ensino médio, não é o suficiente, tem que fazer faculdade. Ele tá fazendo faculdade, ele tá morando sozinho, não é suficiente. Ele trabalha no teatro, não é suficiente. Ele tem que ir para a cidade grande, ele tem que ir para Paris. E sempre nesse movimento de hipercompensação. Ele vai viajar para Paris no final de semana para conhecer a cidade, mas ele vai ficar o dia inteiro estudando, o dia inteiro na biblioteca, aí a noite inteira fora, saindo, e aí para depois voltar para a cidade dele. Ele tem que conseguir ir para Paris, porque se ele não conseguir ir para Paris, se ele não conseguir ser aceito por determinada universidade em Paris, não vai ser suficiente para... Tá vendo que as regras, elas não terminam. Qual que era a regra inicial? Eu não posso repetir a vida dos meus pais. Essa era a regra inicial. Mas de repente a regra inicial já não era mais o suficiente. Tinha que ter mais coisa, tinha que ter mais distância, tinha que ter mais e mais e mais. E uma coisa interessante do livro é que a gente vai compreendendo que em muitos momentos ele está narrando, ele está dialogando com o próprio pai. Às vezes ele está dialogando com a própria mãe. Num sentido de, talvez eu não precisasse ter fugido tanto. Talvez eu pudesse ser uma pessoa diferente e ainda assim ter alguma relação com vocês. Talvez eu não precisasse ter ido tão longe. É muito bonito ver ele descrever isso, porque mesmo existindo essas estratégias de hipercompensação do comportamento, nesse intuito de enfrentar as situações, é muito bonito perceber como ele vai visualizando isso. E como ele vai conseguindo, apesar dos desafios, apesar de muita coisa ruim acontecendo na vida, e eu não tô querendo romantizar, não. Eu tô querendo falar da beleza de uma pessoa entender a sua situação e conseguir viver uma vida valiosa a partir disso, ou apesar disso. É claro que eu não conheço a obra inteira, eu não conheço a vida inteira dele, mas com essa obra dele aqui, a gente consegue ter acesso a uma pessoa extremamente humana, uma pessoa que sofreu muito, que talvez ainda sofra, porque as dificuldades elas não param, mas que pôde chegar em alguns pontos, reconhecer algumas conquistas, reconhecer algumas derrotas e talvez se dar a oportunidade de parar de fugir. Inclusive, é um autor que fala muito sobre o tema homossexualidade, acho que vale a pena. Eu, sendo sincera, não sou uma pessoa habituada a ler romances com essa temática, então é um ponto que tira a gente da nossa zona de conforto, faz com que a gente
tenha acesso a outras perspectivas. Eu, sendo hétero, não vou ter como sentir ou saber de coisas dentro da homossexualidade, dentro das histórias, dentro dos romances, dentro das relações. Então é uma forma da gente acessar isso, da gente conhecer e da gente falar cada vez menos potoca. Aprender um pouco e sempre. Fica a indicação de leitura, ficam os pitacos psicológicos e espero em breve poder falar sobre outras obras dele que, sinceramente, agora eu vou acabar tendo que ler todos. Era isso.